Com a morte, senador Hélio José, no sábado 21 de abril, do diretor Nelson Pereira dos Santos, no Rio de Janeiro, aos 89 anos de idade, o cinema brasileiro se veste de luto pela perda de um de seus maiores criadores. O país dá adeus a um cineasta pioneiro, reconhecido e celebrado em todo o mundo, e o estado de Alagoas perde um grande amigo. Nelson gostava de Alagoas, tinha fortes ligações efetivas com a nossa terra, como se verá ao longo desta breve narrativa. Alagoas esteve presente na sua vida em vários momentos e de diversas formas, até mesmo em curiosas coincidências. Nelson era cidadão de Maceió e recebeu o título com muito gosto. Visitava a cidade sempre que podia e, desde o início dos anos 1960, se inspirou nas coisas e nos tipos humanos alagoanos para realizar algumas das obras mais importantes de sua filmografia. Era bacharel, formado em 1952 pela Faculdade de Direito da USP, mas logo cedo deu-se conta de que o destino não era a banca de advocacia. Preferiu enveredar pela senda da arte, atraído pela magia da tela grande e disposto a enfrentar as dificuldades de fazer cinema no Brasil. Atuou também como jornalista, primeiro em sua terra natal, São Paulo, depois no Rio de Janeiro. Nelson tinha uma maneira simples e sábia de definir o tipo de cinema que o atraía. Dizia que o bom filme é uma história bem contada. Sua obra é feita, senador Hélio José, portanto, de histórias bem contadas, que o espectador assiste, entende, guarda na memória porque provocam reflexões. Foi um cineasta à frente do seu tempo, mas nunca se aventurou no vanguardismo hermético. O filme Fome de Amor, de 1968, foi sua única obra experimental. Nelson Pereira foi precursor e inspirador do chamado cinema novo brasileiro. Estreou como diretor de longa-metragens em 1955. Aos 27 anos, com um filme que logo se tornou clássico, Rio 40 Graus, verdadeiro divisor de águas no cinema brasileiro, a obra levou para as telas, pela primeira vez, as favelas cariocas, seus dramas sociais e figuras humanas, e projetou para a música popular o compositor e cantor Zequete, autor do samba O Morro Não Tem Vez, regravado em dezenas de discos por cantores e cantoras. Para se ter uma ideia, senador Hélio José, do pioneirismo de Nelson Pereira dos Santos, Rio 40 Graus foi realizado 4 anos antes de outro filme que se tornaria referência, Orfeu Negro, produção franco-brasileira, rodada também nas favelas do Rio de Janeiro em 1959. Falado em português, dirigido pelo francês Marcel Camus e vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro em 1960. Nelson foi buscar na literatura inspiração de seus maiores filmes. Rodou 2 obras imortais de Machado de Assis, Jubiabá e Tenda dos Milagres. Adaptou para o cinema clássico O Alienista, de Machado de Assis, no filme Asilo Muito Louco, de 1970. Levou para as telas A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa,
e Boca de Ouro, de Nelson Rodrigues, além de documentário de Gilberto Freire e Castro Alves e as cinebiografias de Sérgio Buarque de Holanda e do maestro Antônio Carlos Jobim. Mas foi, senhor presidente, senhores telespectadores, ouvintes da Rádio Senado, mas foi nas Alagoas que Nelson sentou acampamento na capital e no sertão para realizar seus melhores trabalhos, como ele próprio confessava. E na obra do nosso grande Graciliano Ramos, ele encontrou o fio de ligação do Nordeste com o mundo. Graciliano retratou a aldeia e se tornou universal. Nelson percebeu que a literatura de Graciliano, seca e rude, podia e devia ser levada às telas, e foi o que fez há 55 anos atrás. Vidas Secas, de 1963, é sua obra-prima, um dos maiores filmes produzidos em todos os tempos. Filme premiado e consagrado no Brasil e no exterior, que colocou merecidamente Nelson Pereira dos Santos na galeria dos grandes diretores do cinema. Foi rodado com locações nos municípios de Palmeira dos Índios e Minador do Negrão. Palmeira dos Índios, como todos sabem, é a cidade da qual Graciliano Ramos foi prefeito no final dos anos 20 e no início dos anos 30 do século passado. Vidas Secas é um filme de diálogos curtos e secos, fiel ao estilo de Graciliano, mas cheio de emoção contida, como só os grandes mestres do cinema sabem fazer. A direção de fotografia, a cargo do então jovem fotógrafo Luiz Carlos Barreto, o nosso querido Barretão, até hoje atuante produtor de filmes e bom de briga na defesa do cinema nacional, junto com a sua Lucy, colocou nas telas um preto e branco com luz natural, despida de artifícios técnicos, o que dá ao filme o tom de realismo pretendido pelo diretor. Conta a lenda que, para realizar Vidas Secas, Nelson nem precisou escrever um roteiro, filmava direto do livro. Ele mesmo recordou, em diversas entrevistas, que, ao ler o romance, viu que tinha em mãos um filme já pronto. A sequência da morte da cadela baleia, que dura 6 minutos, entrou para a história da arte cinematográfica e merece estar em qualquer antologia das grandes cenas do cinema mundial pela sensibilidade com que foi filmada e editada. Durante os 6 minutos, praticamente não há diálogo, só assobios de Fabiano para atrair Balela e matá-la. O choro contido dos 2 filhos na penumbra da choupana, com pena da cadela amiga condenada à morte. A mulher, Sinhá Vitória, triste e resignada, tapando os ouvidos das crianças. A cadela, desconfiada, se esgueirando pela cerca, pressentindo o perigo no olhar do dono e sem entender o porquê. A hesitação de Fabiano, perseguindo Baleia passo a passo, apontando a espingarda e desistindo, apontando e desistindo, até dar o tiro final. Os ganidos do animal ferido de morte, o olhar da pobre baleia para os preás, que ela não poderá mais caçar, agonia final, quieta atrás de uma moita de espinhos, até fechar os olhos, e o silêncio pesado que vem depois. A direção magistral de Nelson em todo o filme, mas, sobretudo, nesses 6 minutos inesquecíveis, tem uma carga dramática tão imensa, senador Hélio José, que provoca no espectador uma comoção semelhante
o aspecto dolorido e profundo de Steven Spielberg causaria no mundo, 30 anos mais tarde, com a sequência de outro clássico branco e preto, A Lista de Schindler. Não há quem não sinta, sinceramente, o coração apertado ao ver as cenas da menininha do casaco vermelho no filme de Spielberg. A morte da cadela em Vidas Secas, filmada com tanta genialidade e realismo, acabou sendo motivo de um episódio famoso e inédito, senhor presidente. O filme de Nelson havia sido selecionado para concorrer no Festival de Cannes, em 1964, representando o Brasil. Acontece que uma italiana presidente da Sociedade de Proteção aos Animais havia assistido à pré-estreia do filme e ficou indignada com a cena da morte da baleia. Ela protestou vigorosamente contra a crueldade de sacrificar um cão para fazer o filme brasileiro e exigia a retirada de Vidas Secas da lista de exibição. Ela não acreditava que fosse a cena de ficção apenas bem filmada. Para encerrar a polêmica, foi preciso que a própria cadela fosse levada a Cannes para convencer a organização do festival e a protetora dos animais de que a baleia estava viva e saudável. A Air France patrocinou as passagens. A cadela vira-lata alagoana, agora estrela do cinema, desceu do avião em Paris diante de um batalhão de fotógrafos e cinegrafistas. E como estava com a bexiga cheia, a primeira coisa que fez ao pisar no solo francês foi posar para a posteridade, fazendo o que precisava ser feito. Outro fato marcante, muito marcante, sobre a ligação de Nelson com Alagoas, é o fato de que, nas filmagens de Vidas Secas, ele descobriu no interior de Alagoas um ex-marinheiro anônimo que mais tarde se tornaria um astro do cinema e da televisão brasileira. Quando chegou em Palmeira dos Índios, em 1963, para os preparativos das filmagens, Nelson procurou nas comunidades locais pessoas que poderiam fazer parte do elenco como figurantes. Perguntou daqui, perguntou dali, e informaram que havia um marinheiro aposentado que gostava na cidade de brincar de artista. Depois de dar baixa da Marinha, com 45 anos de idade, o tal homem havia retornado à sua terra natal e, para encontrar ocupação, criou em Palmeira dos Índios 2 grupos de teatro amador, um no Colégio São Luís, com os padres, e outro com os índios da tribo Chucuru-Cariri. Nelson procurou o homem, os dois se conheceram, se entenderam, o ex-marinheiro dava sugestões a toda hora, apresentava pessoas e mostrou que podia até atuar se fosse bem dirigido. O fato é que Nelson criou para ele um personagem que tinha até poucas falas. O homem se chamava Jofre Soares e interpretou em Vidas Secas o fazendeiro, seu primeiro papel no cinema nacional. Foi Jofre Soares que mostrou para Nelson Pereira os 2 meninos que fazem o papel dos filhos de Fabiano e de Sinhá Vitória. Os 2 ainda estão vivos e continuam morando em Palmeira dos Índios. Jofre Soares se tornou
tão amigo de Nelson que, quando acabaram as filmagens de Vidas Secas, largou tudo em Palmeira dos Índios, foi para o Rio de Janeiro com a equipe e lá, apresentado e recomendado pelo diretor, pelo Nelson, iniciou a carreira de ator consagrado em filmes, novelas de televisão, seriados e muitas peças de teatro. Quando Jofre Soares, em 1996, em São Paulo, onde morava Nelson Pereira, telefonou de lá para os amigos em Maceió, pedindo que alguém fosse representar o governo do estado de Alagoas no enterro do grande artista. Não foi possível. O governo enviou ao diretor uma quantia modesta para que Nelson encomendasse uma coroa de flores, o que foi feito. Jofre Soares foi velado no teatro, que hoje leva seu nome, na Bela Vista, região central de São Paulo, com a coroa de flores que Nelson Pereira dos Santos comprou em nome do governo de Alagoas. Atualmente, em Maceió, também temos o nosso Teatro Jofre Soares, um teatro do Sesc, no centro da cidade. Depois de Vidas Secas, Nelson Pereira dos Santos seguiu filmando outras obras, entre as quais se destacam Fome de Amor, de 1968, e Como Era Gostoso Meu Francês, de 1970. Em 1974, Alagoas entra outra vez pela porta da frente na vida do cineasta. Nelson dirigia naquele ano um filme denso, Amuleto de Ogum. O personagem principal do filme é um garoto de Palmeira dos Índios, Gabriel, cujo pai foi assassinado. O menino tem o corpo fechado num ritual de Umbanda, depois adolescente e interpretado pelo ator Ney Santana, filho de Nelson. O rapaz emigra para a Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, e ali se torna pistoleiro de um chefe político, também nascido em Palmeira dos Índios, interpretado magistralmente por Jofre Soares. O filme, senador Hélio José, é claramente inspirado na turbulenta história do famoso e temido natalício Tenório Cavalcante, que na década de 1920 saiu de Palmeira dos Índios, radicou-se na cidade de Duque de Caxias, elegeu-se deputado estadual e federal sucessivas vezes e nos anos 40, 50, 60 se tornou o maior e mais controverso chefe político da Baixada, na época, como todos sabem, a região mais violenta do Rio. E aí, também a história registra, senhores telespectadores, senhoras telespectadoras, ouvintes da Rádio Senado, no filme, por obra da direção genial de Nelson Pereira dos Santos, os dois atores, Ney Santana e Jofre Soares, o Ney, filho do Nelson, o Jofre Soares, um ex-marinheiro que o Nelson encontrou nas Alagoas, em Palmeira dos Índios, vivem o papel de um mesmo personagem. Ney interpreta Gabriel, que seria o Tenório Cavalcante jovem, e Jofre Soares encarna o homem da capa preta na velhice, e o jovem tem um caso amoroso com a amante do patrão, interpretada por Aneci Rocha, irmã de Gleuber Rocha, o cineasta baiano. Mas como seria que o Tenório Cavalcante da vida real, que na época, Hélio José, que estava sendo feito o filme, ainda era vivo, poderoso e valente, como ele reagiria ao se ver retratado no filme daquela forma, como um jovem pistoleiro sanguinário e como um velho chefe político traído pela mulher? Pois Tenório, para grande surpresa de todos e do próprio Nelson, ficou
senhores telespectadores, todo feliz de se ver personagem de filme e achou aquilo ali tudo muito divertido. Emprestou sua casa Fortaleza, um verdadeiro bunker em pleno centro de Duque de Caxias, para servir de locação nas filmagens urbanas. O sítio nos arredores da cidade para as cenas em que os pistoleiros treinavam tiro. E emprestou até seu luxuoso automóvel Galax branco, novinho, que aparece em algumas cenas transportando Jofre Soares. O Amuleto de Ogum foi talvez a mais bela contribuição de Nelson para o cinema brasileiro e popular. De quebra, nesse filme, o diretor levou para a tela grande um cantor, músico e compositor, que nunca havia atuado e se revelou excelente ator, Jardes Macalé, que interpreta muito bem um mendigo cego, personagem-chave no enredo do filme. Outra coincidência em que a vida de Nelson Pereira, Zé Carlos de Assis, em que a vida de Nelson Pereira dos Santos se mistura com Alagoas, é o fato de que seu filho, Ney Santana, começou a carreira de ator também em Alagoas, sob a direção de um alagoano, um ano antes de atuar no Amuleto de Ogum com o pai. Foi em 1973, quando Ney Santana foi um dos atores no grande elenco do filme Joana, a Francesa, dirigido pelo alagoano Cacá Diegues e ambientado em fazendas de cana de Alagoas. 10 anos depois, em 1984, já calejado nas coisas de Alagoas e ainda mais identificado com Graciliano, Nelson Pereira dos Santos se dedica a filmar o período mais duro da vida do escritor alagoano, As Memórias do Cárcere. O filme é sobre, como todos sabem, a prisão de Graciliano pela ditadura do Estado Novo, documentada pelo próprio autor no livro Testemunho Póstumo, que ficou sem o último capítulo, porque em 1953 o escritor Graciliano morreu antes de concluí-lo. A saga narra as várias cadeias, inclusive na Ilha Grande, por onde passou o prisioneiro Graciliano Ramos, acusado pela polícia política de Filinto Miller de ser comunista, quando ainda não tinha entrado para o Partido Comunista Brasileiro. Isso, permita-me um parêntese para lembrar a coincidência do que aconteceu a Graciliano no Estado Novo com o que acontece ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que nesses tempos de arbítrio desse consórcio Ministério Público, setor do judiciário e grande parte da imprensa, condena o Lula sem prova, insiste no seu julgamento num típico juizado de exceção, o recurso tramita celeremente no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, antecipa-se a pena para torná-lo inelegível numa eleição que, como as outras, ele aparentemente não tem com quem concorrer, porque conta com a ampla maioria do povo brasileiro. Eu tenho muita expectativa, senador Hélio José, continuando com esse parêntese aberto, de que nos próximos dias nós vamos ter muitas notícias sobre o que está acontecendo com o presidente Lula e sobre o que está acontecendo e não pode continuar a acontecer com o nosso país. A decisão da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal foi muito importante. E hoje eu vejo nos jornais
o procurador Deltan Dallagnol, dizendo que foi uma decisão irresponsável. Irresponsável. Irresponsável é prender para delatar, é ameaçar o preso a emendar a sua prisão provisória com a condenação definitiva. Irresponsável é antecipar a prisão, quando o próprio entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal diz que pode, mas que não é obrigatório. Torná-la obrigatória é irresponsável. Irresponsável é forjar flagrante, pautar a gravação de pessoas, até de doentes nos hospitais. Irresponsável é gravar uma criança, então, com 6 anos de idade, reclamando de uma conversa que acontecia num dia de sábado, logo pela manhã. Irresponsável contra a lei, invadir o exercício de um mandato, desqualificar um poder, fazer busca e apreensão. Senhor presidente, ontem fizeram a 2ª busca e apreensão na residência e no gabinete do senador Ciro Nogueira. Todos nós conhecemos o senador Ciro Nogueira. O Ciro é um conciliador, um homem cordato, para além do que deve ser feito na investigação, porque eu sempre defendi investigação e acho, e administro dessa forma, que a investigação é uma oportunidade que se tem para que a gente possa demonstrar o contrário. Todos sabem, no ano que passou, juízes de primeira instância fizeram um abraçaço no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo Tribunal Federal invadiram as galerias para que o Supremo Tribunal Federal recebesse uma denúncia contra mim do Ministério Público de 2007. Pois bem, eu disse naquela oportunidade o que eu digo agora: eu vou acelerar os procedimentos e quero, desde logo, pedir ao ministro Fachin que ponha em julgamento essa denúncia. Se há alguém que quer ver esse fato esclarecido, essa pessoa é o senador Renan Calheiros. Mas o que acontece pela 2ª vez com Ciro Nogueira e com outros, senhor presidente, é inadmissível do ponto de vista da democracia. Se o senador tivesse se recusando a colaborar com as investigações, com o esclarecimento dos fatos, tudo se justificaria. Mas o senador colaborando, se colocando à disposição, abrindo todas as suas informações, entregando todos os seus sigilos. Senhor presidente, dessa forma, nós sinceramente não sabemos onde vamos chegar. Por isso, a tentativa de desqualificação do Supremo Tribunal Federal, que na democracia não tem jeito, é o garantidor da Constituição. A Constituição está viva, a Constituição não morreu, não morreu. É um engano, um equívoco querer demonstrar ao país que a Constituição morreu. Se a Constituição morreu, como consequência, morrerá também a democracia. E esse país que já teve tristes experiências no passado, não pode pagar preço nenhum, não pode correr o risco de que isso novamente venha a acontecer. Mas, voltando, senador Hélio José, no filme, Graciliano é interpretado por Carlos Vereza e sua esposa, Helena, por Glória Pires. O elenco reunido por Nelson Pereira dos Santos é de primeira qualidade e há episódios marcantes presenciados por Graciliano na prisão e retratados com fidelidade no filme, como a entrega de Olga Benário, mulher de Luiz Carlos Prestes, à Gestapo nazista, para ser executada na Alemanha. Nas filmagens de Memórias do Cárcere, em Maceió, repetiu-se o que havia acontecido, Zé Carlos, em Vidas Secas. Nelson incluiu no elenco atores alagoanos como Chico de Assis e atrizes como Anilda Leão,
Depois do filme pronto, na volta para o Rio, Nelson levou Chico de Assis, abrindo-lhe oportunidades de trabalho, inclusive em novelas e séries da TV Globo. A filmografia de Nelson Pereira dos Santos, ela é, como todos veem, extensa e rica, profundamente brasileira, humana e sempre com o olhar e o clamor por justiça para os despossuídos, oprimidos e perseguidos, como Graciliano e como Luiz Inácio da Silva. Nelson Pereira dos Santos foi o primeiro cineasta a assumir uma cadeira, a de número 7, na Academia Brasileira de Letras. Foi indicado em 2006 para a vaga pelo valor e importância de sua filmografia, e não por obra literária. Também não precisou fazer campanha, apenas consultou uns poucos acadêmicos, Hélio, com quem já tinha uma amizade próxima, não para cabalar votos, mas para conferir qual seria a contribuição que poderia dar à academia se aceitasse ser um de seus membros. Não precisava nem ambicionava, como sabem quem conheceu Nelson Pereira dos Santos, a honraria. Nelson queria apenas ser útil. E, de fato, foi útil, no Brasil e fora do Brasil. Foi professor fundador do primeiro curso superior de cinema no Brasil, na Universidade de Brasília, no tempo de Darcy Ribeiro. Também lecionou em Universidade da Califórnia, de Los Angeles, na Universidade Columbia, em Nova York, dava palestras em toda parte, quase sempre de graça. Aceitava com prazer os convites para conferências e debates. Gostava de conversar com pessoas, era um curioso do mundo e das coisas. A última vez em que o grande cineasta esteve em Alagoas foi em 2013, para receber a medalha do mérito Deodoro da Fonseca, a maior condecoração concedida pelo governo do Estado. No ano passado, foi convidado pelo governador Renan Filho para participar como palestrante nos eventos em comemoração aos 200 anos da emancipação política de Alagoas. Ficou triste, muito triste, por não poder viajar com a saúde já debilitada e pediu que o filho Ney Santana o representasse. Nelson Pereira dos Santos sempre lutou em defesa do cinema nacional. Não se conformava com as crônicas dificuldades de financiamento para o filme brasileiro. Rebelava-se contra o preconceito de empresários e distribuidores que sistematicamente deixam de lado excelentes filmes nacionais e pagam royalties bilionários para trazer produções estrangeiras de alto custo e muitas com baixa qualidade artística. Mas não perdia o humor, batalhava com a voz serena e um sorriso nos lábios. Uma vez, senador Hélio José, para resumir a indigência a que é condenada a produção nacional, Nelson saiu-se com a seguinte comparação: no cinema de Hollywood e no europeu, quando acaba o filme, sobem os créditos. No cinema brasileiro, sobem os débitos. Infelizmente, é verdade, mestre Nelson Pereira dos Santos. Eu abro aqui um parênteses no nosso discurso de homenagem ao Nelson Pereira dos Santos, um dos maiores cineastas do Brasil de todos os tempos, para oferecer a palavra para uma comunicação a esse amigo querido senador Jorge Viana. Obrigado, senador Renan Calheiros, presidente Hélio José. Eu acho que merece o registro, e inclusive porque Vossa Excelência está falando para um expoente da nossa cultura. É um cineasta que deixa uma obra enorme e uma saudosa memória. Mas nós estamos aqui hoje, estou com o cacique Raoni. Ele é uma figura
de conhecimento mundial, conhecido no mundo inteiro por sua luta em defesa da causa indígena, e ele faz parte de um acampamento de quase 4.000 indígenas que nós temos aqui em Brasília, exatamente lutando, agora próximo do Dia do Índio, próximo do período que eles fazem a luta anual. O ano passado foi terrível, tiveram que enfrentar a polícia, mas tudo que eles vêm buscar, o presidente Renan foi presidente do Congresso já em várias ocasiões, é que estão muito preocupados com as mudanças que estão sendo propostas, seja pela advocacia da União, do atual governo, seja também pela tramitação da PEC 215, que agora está paralisada, que altera os critérios de demarcação de terras indígenas. Vossa Excelência foi ministro da Justiça, nos ajudou a consolidar uma política de demarcação, de garantia das terras, dos direitos dos povos indígenas, e o cacique Raoni é símbolo dessa luta. Eles não querem nada mais, nada menos do que preservar suas áreas, que seus parentes, que ainda não têm as áreas demarcadas, possam ter as áreas demarcadas, e esse é o grande objetivo dos que vieram aqui, que estão acampados aqui. Nós, no Acre, temos os povos indígenas com quase todas as áreas já demarcadas, mas ainda temos avanço a fazer. O governador Tião Viana tem procurado dar apoio, mas hoje a FUNAI está ameaçada, a proteção dos índios está ameaçada, porque resolveram transformar a FUNAI num cabide de empregos e de ajuste de acordos políticos. E isso é terrível, numa hora como essa. Cortaram o orçamento da FUNAI, não há os recursos necessários para os servidores e ainda, para agravar, resolveram agora estabelecer critérios de composição de aliança político-partidária, usando a FUNAI como um espaço a ser ocupado nesse sentido. Queria, antes de concluir, ouvir Vossa Excelência, como ex-ministro, como ex-presidente da Casa, sobre essa reivindicação que o cacique Raoni, como é conhecido, uma pessoa expressiva, talvez um dos brasileiros mais conhecidos no mundo, né, pela causa que representa, pela história de vida que tem, e por ser símbolo dos povos originários, está aqui reivindicando o básico, que é que não se altere a legislação brasileira de proteção aos índios, de demarcação de áreas indígenas. Até isso está ameaçado nesses tempos difíceis que o Brasil atravessa, senador Renan Calheiros. Eu quero, nessa intervenção do senador Jorge Viana, cumprimentar o cacique Raoni por sua visita ao plenário do Senado Federal. Eu e o Jorge, nós temos muitas identificações. Talvez a maior dela seja a defesa permanente dos nossos povos originários. Eu, como ministro da Justiça, no final do governo Fernando Henrique Cardoso e no início do seu segundo governo, durante 19 meses, eu fiz da defesa da causa indígena uma prioridade do Ministério da Justiça. E de todos os orgulhos que carrego nessa longa vida pública minha, o maior é de ter sido o ministro da Justiça que mais demarcou terras indígenas no Brasil. E Jorge Viana, o Brasil sabe, é importante que o cacique Raoni, que nos visita hoje, tenha certeza de que nós vamos estar juntos para não permitir que tenhamos na relação dos nossos índios mais retrocessos do que nós já tivemos. Eu não sei se você sabe que a FUNAI é um exemplo, a ocupação da FUNAI é um deletério exemplo da deletéria influência de Eduardo Cunha no governo do presidente Michel Temer, contra a qual eu sempre me coloquei. De modo que é uma honra muito grande tê-los aqui. Eu, aliás, estou homenageando o Nelson Pereira dos Santos, um dos maiores cineastas do Brasil de todos os tempos, que produziu grandes filmes, dentre eles o filme Vidas Secas, a partir do romance de Graciliano Ramos, e que é um dos maiores filmes já produzidos no Brasil e no mundo. A todos que estiverem nos ouvindo, eu queria, na audiência da TV Senado, poder recomendá-los a que assistam esse filme em homenagem
à criação, ao que se fez, e homenagem também ao serviço prestado à filmografia nacional por Nelson Pereira dos Santos. Senador Jorge Viana. Senhor presidente, mais uma vez, presidente Renan, quero agradecer. Vossa Excelência está no meio de um pronunciamento, interrompeu o pronunciamento para permitir que eu pudesse fazer essa apresentação da visita dessa figura ilustre, querida, e que é parte da história da resistência dos povos originários, povos indígenas, o cacique Raoni, que nos honra aqui no plenário do Senado Federal. Está o Pachon aqui, que é seu neto, que faz a tradução para ele quando é necessária, e encontramos na COP, na Alemanha. Ele é um símbolo dessa luta por um mundo melhor, sustentável, mas agora ele tem que deixar, ou pelo menos conciliar a luta em defesa de um mundo melhor, pela luta da sobrevivência dos povos indígenas do Brasil. O retrocesso é tão grande nesse país que agora os índios têm que lutar para que a legislação não piore em desfavor deles, como, por exemplo, uma proposta de emenda à Constituição que modifica a demarcação de terras indígenas. Então, o cineasta Nelson Pereira dos Santos, que deixou essa marca fantástica do seu trabalho, certamente, onde estiver, vai estar feliz de nós estarmos aqui durante o discurso de Vossa Excelência fazendo agregando esse à parte. Mas eu que fique constando, senhor presidente Hélio José, nos anais da Casa, que nesse ano de luta dos povos indígenas, vem a Brasília 4.000 povos indígenas, mais de 100 etnias, inclusive do meu estado, do Acre, por uma luta, não é por mais conquistas, eles agora estão lutando para não perder aquilo que conquistaram. O direito de demarcação das áreas, o apoio para a FUNAI, que agora virou parte das negociatas políticas do Palácio do Planalto e ameaça aquilo que já era muito precário, os recursos necessários para atender os povos. Nós recebemos ontem para o café da manhã na liderança do PT, com todos os senadores do PT, e ouvi Vossa Excelência, senador Renan, como ex-ministro da Justiça, ex-presidente da Casa, o compromisso de nos ajudar para impedir esses retrocessos é muito importante, e fica aqui nos anais do Senado os agradecimentos pela luta que o cacique Raoni faz em nome do seu povo. Senhor orador na tribuna, senhor senador Renan Calheiros, senhor senador Jorge Viana, nobre cacique Raoni. Essa presidência quer registrar com muita satisfação o à parte colocado pelo senador Renan ao Jorge, o registro importante dessa participação aqui do nosso nobre Raoni, da nossa população indígena, a importância da gente preservar os direitos e a importância de estarmos aqui presentes nesse momento. Nobre senador Renan, eu não interrompi Vossa Excelência porque eu sou um profundo conhecedor, inclusive lá em loco, em Palmeira dos Índios, da vida que levou Graciliano Ramos, da vida das Alagoas, da vida de Nelson Pereira dos Santos. Quero cumprimentar Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência falava sobre o livro Vidas Secas e o filme, me recordava aqui o momento que eu li e as emoções que tive de fazer aquela leitura tão emocionante. E ver aquilo relatado num filme tão primoroso, igual Vossa Excelência descreveu aqui, não me daria oportunidade de fazer uma parte, porque eu acho que se eu fizesse uma parte, eu ia atrapalhar de tão bacana que foi sua fala, mas essa parte que o nosso nobre senador Jorge Viana trouxe aqui, ele é fundamental. Quero agradecer, deixar registrado a nossa concordância e voltando a palavra ao nosso nobre senador Renan Calheiros. Muito obrigado, senador Jorge Viana, muito obrigado, cacique Raoni, pela presença e pela luta. Na trajetória profissional e na vida cidadã, Nelson Pereira dos Santos abraçou as boas causas e estava do lado certo. Nas centenas de artigos e ensaios que escreveu ao longo dos anos, nos manifestos que assinou, nas conferências e debates de que participou, foi sempre uma referência, um exemplo a ser seguido. Daqui do Senado Federal,
vai a homenagem de Alagoas, do povo de Alagoas, a esse grande artista brasileiro, uma figura humana que deixa saudades e fará muita falta ao país. Um dos definidores da identidade da alma brasileira, cujo legado, felizmente, estará ao alcance das gerações que virão. Nossa solidariedade à esposa Ivelise, aos filhos Nelson, Ney, Márcia e Diogo e aos seus netos. Encerro, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores e senhoras telespectadores, ouvintes da Rádio Senado, seguidores das redes sociais, encerro tomando emprestadas as palavras deste outro grande cineasta brasileiro, amigo de Nelson Pereira dos Santos e alagoano de Maceió, Cacá Diegues. O Nelson era tudo. Inventou um cinema que só poderia ser feito no Brasil. É uma perda irreparável. Ele morreu, mas a obra está aí e deve ser vista. Reforçando essas colocações do Cacá Diegues, eu queria pedir a todos que a maior homenagem que nós podemos prestar, e digo isso aqui da tribuna do Senado Federal, a Nelson Pereira dos Santos, é como recomendou Cacá Diegues, ver as suas obras. Muito obrigado, senador Hélio José.